Bom dia, amados e queridos irmãos em Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Eu estou falando aqui ao pastor Djaí Alves, eu estou falando da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta manhã maravilhosa, que o Senhor preparou para nós, eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação. Amém? Essa palavra, assim, hoje nós vamos estar falando sobre santificação. E o texto que eu quero usar com vocês na nova Almeida atualizada é Josué, capítulo 3, versículo 5, que assim nos fala: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Amém? Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. O livro de Josué, irmãos, começa revelando o grande desafio que estava diante do povo israelita na ocasião, né? A palavra de Deus diz em Josué 1:1 que sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aleluia, era um período de transição, né, de mudança na liderança e na maneira como seriam conduzidos o povo naquela época. Moisés era um grande profeta, tal qual nunca houve outro igual. Josué, por sua parte, era militar, general e estrategista de guerra. Moisés possuía um cajado, Josué a sua espada. Moisés estava com Deus, Josué com os seus soldados. Moisés era experiente e já velho. Josué ainda era novo e tinha muito a aprender com o Senhor. Por isso, né, essa palavra ela nos mostra três grandes desafios que teriam que ser superados por Josué e pelo povo israelita. O primeiro desafio seria o Rio Jordão, capítulo 1, versículo de número 11, diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Aleluia. Antes de nós continuarmos na explanação desse texto, eu queria pedir para você para deixar o seu like aí, né, no YouTube, e compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos esse texto. Bem, eu sou grato a você por essa iniciativa. O segundo grande desafio, que Josué e os israelitas teriam que enfrentar seriam as muralhas de Jericó. Segundo os historiadores, a muralha de Jericó era muito alta, e ela possuía assim, uma largura de aproximadamente entre 4 e 6 metros de largura. Tá? Você vê aí o tamanho, do desafio que Josué teria que enfrentar. Diz assim Josué 6:1: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava de Jericó. Ou seja, além de ser uma fortaleza, ela estava devidamente trancada e, humanamente falando, era impossível transpor as muralhas de Jericó. E o terceiro grande inimigo, o terceiro grande desafio seria vencer os inimigos das cidades conquistadas. Josué 6:21 diz assim: e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo e ao jumento. A ordem do Senhor era para passar tudo ao fio da espada. O povo de Israel, irmãos, estava no limiar da terra prometida. As agruras do deserto, as dificuldades que eles passaram no deserto,
haviam ficado para trás. Agora era hora de cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas havia, condições a serem observadas, né? E a principal condição exigida pelo Senhor era a santificação. A palavra de ordem era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Santificai-vos, né? Para a santificação nós somos as ferramentas. Deus utiliza, não grandes talentos, mas vasos limpos. Deus usa homens e mulheres que buscam a santidade. As maravilhas divinas deveriam ser precedidas pela santificação do povo, ou seja, para que a glória do Senhor se manifestasse, para que a providência divina se manifestasse, era necessário, que o povo se santificasse. É a santidade, irmãos, que abre o caminho para as maravilhas divinas. Se quisermos ver as manifestações poderosas do Senhor, Deus em nós e através de nós, devemos então santificar a nossa vida. O pecado nos afasta de Deus e atrai sobre nós vergonha e opróbrio, né? Mas a santificação é o caminho da comunhão e da honra. Sempre foi o desejo de Deus abençoar o seu povo com conquistas, porém, existem alguns requisitos necessários para que sejam mantidas as suas promessas. Primeiro, vamos pegar o exemplo de Adão. Para Adão permanecer em pureza e com as qualidades divinas na sua pessoa, a ordem foi tão somente: da árvore do conhecimento do mal não comereis, conforme nos mostra Gênesis 2,17. Já para Noé, para que Noé escapasse da ira de Deus e fosse salvo, a ordem foi: entrai na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Está lá em Gênesis 7:1. Em Gênesis 17:1, nós vemos que para que Abraão permanecesse no centro das promessas de Deus, Deus exigiu tão somente: anda na minha presença e sede perfeito. Amém? Então, nós vemos aí que sempre Deus, ele coloca algumas condições espirituais, para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas. Portanto, amados, estamos vivendo em dias terríveis, nessa nossa caminhada, que devem nos motivar a voltarmos à prática das primeiras obras, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à prática do amor verdadeiro e buscarmos a cada dia a plenitude do Espírito Santo. E Ele quer nos encher e nos avivar. É promessa dele fazer maravilhas em nosso meio, obras maiores do que as que o próprio Senhor Jesus realizou na terra. Porém, irmãos, para que essas promessas se cumpram em nossos dias, a ordem do Senhor é: santificai-vos, aleluia, santificai-vos. Mas como é que nós vamos conseguir nos santificar, irmãos? Como é que isso ocorre? Como é que isso pode acontecer em nossas vidas? Primeiro, pela palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: aleluia. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Lá no capítulo 3, versículo 9, diz assim: então Josué disse aos filhos de Israel: venham para cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. Amém? Essa é uma condição, irmãos,
A palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos transforma. Amém? As experiências com Deus, elas servem para aumentar a nossa fé, mas quem nos santifica é a palavra de Deus, né? Em segundo lugar, para que nós sejamos santificados, não basta apenas conhecer a palavra de Deus, né? Mas precisamos obedecer a palavra de Deus. Aqui no capítulo 1 ainda de Josué, versículo 16 e 17, a palavra de Deus fala assim: e eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Amém? Então, irmãos, é importante nós conhecermos a palavra do Senhor, mas é mais importante do que conhecer, é praticar e obedecer a palavra do Senhor. Mas por que nós devemos nos santificar? Porque é necessário a nossa santificação. Porque sem santificação, irmãos, sem santificação, não haverá a presença de Deus. Voltamos aqui, Josué 3, 10 e 11, quando diz assim, ó: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Então, irmãos, sem a presença de Deus, é impossível a santificação. Por isso devemos andar na presença do Senhor. Sem santificação, irmãos, não haverá cumprimento das promessas do Senhor. Josué 4:10 nos fala assim, ó: porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Amém? Então, por causa da meditação na palavra, por causa da obediência, por causa da presença do Senhor, as promessas se cumpriram na vida dos israelitas. Em terceiro lugar, sem santificação, irmãos, não haverá honra. Aleluia. Josué capítulo 3, versículo 7 diz: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Amém? Então, quando nós meditamos na palavra, como nós somos praticantes e obedientes da palavra, quando nós andamos na presença de Deus, as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas, e o Senhor nos honra. Aleluia. E no capítulo 4, versículo 14, a palavra assim nos diz: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Amém? Que maravilha, que maravilha. Em quarto lugar, irmãos, sem a santificação, não haverá uma geração comprometida. Amém? Não podemos nos iludir, irmãos. Se nós não nos santificarmos, nós não teremos compromisso com o Senhor, nem com a sua obra. É necessário que, antes de tudo, nós busquemos a santificação. Veja que nos diz Josué capítulo 4, 21 ao 24. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras, aquelas pedras que foram retiradas ali do Rio Jordão, fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez cercar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias das vossas vidas. Amém? Então, havia uma geração, irmãos, era necessário que as próximas gerações estivessem comprometidos com o Senhor, né? E hoje não é diferente, hoje isso não é diferente. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, se nós quisermos ser abençoados pelo Senhor, né? Se nós quisermos que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, né? Nós precisamos estar comprometidos com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor e com o reino do Senhor. Quando o povo de Deus, irmãos, se santifica, Deus opera maravilhas em nosso meio. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do povo, então devemos nos santificar hoje, agora. Não podemos adiar. Não podemos adiar essa ordenança divina. A santificação é para hoje e não apenas para a eternidade. Na eternidade nós seremos glorificados, mas aqui começa o processo da santificação. Hoje é dia de nos consagrarmos a Deus. Agora é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar do Senhor e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Amém? De todo o nosso coração. Então, irmãos, não rejeites o chamado do Senhor. Não rejeites, né? Porque se o Senhor nos chamou, é que Ele deseja que nos usar para o engrandecimento do seu nome e da sua obra. Mas é necessário que para isso nós nos santifiquemos, não só para sermos abençoados nesta vida, mas para que possamos herdar o reino eterno. Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 12:14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então, que o Senhor nesse dia esteja abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, irmãos. E não se esqueça de deixar o seu like, tá? Nessa mensagem. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, né? E o Senhor te conceda uma semana de muita graça, de muita luz, de muita paz, de muito amor e de muitas vitórias. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos nesta manhã diante da Tua presença, diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo que somente Tu, ó Deus, tens a palavra de vida e de vitória para nos conceder. Pai, que nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, a Tua mão de poder esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, ó Pai, ó Deus, nos concedendo, Pai, ó Deus, saúde física, mental e espiritual, ó Deus, suprindo as nossas carências financeiras, profissionais e ministeriais, ó Pai, e que nós possamos santificar a nossa vida, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, glorificado, exaltado, Pai, em nós e através de nós, para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Assim nós oramos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. É uma semana abençoada, em nome de Jesus.